Na 11, o camarada tem 3 bolas A, B e C, de massas M, 2M e 3M, que vão ser lançadas com a mesma velocidade em módulo de uma mesma altitude. Ele quer saber o seguinte: qual delas chega lá embaixo com mais velocidade? Quem vai ter maior velocidade ao chegar ao solo? Se é VA, VB ou VC? Essa eu tenho certeza que você já sabe a resposta de cabeça, porque é uma questão super conhecida. E aí, marcaria qual nessa daqui de cara? Letra C. Qual é o argumento? Como é que você faz rapidamente? Conservação da energia, né? Conservação da energia, professor, não tem nem muito o que fazer, ó. Mas, professor, faz aí rapidamente só para eu ver. Ora, o cara vai lançar a bola com a velocidade V0. O ângulo, não interessa, qualquer que seja o ângulo. Lançou, e aí, professor, a bola vai chegar lá embaixo, ó. Bora relacionar essa velocidade final com aquela velocidade inicial e com aquela altura. Vamos ver do que depende, do que não depende, ó, a velocidade final. Bom, se a única força que age, ó, é a força-peso, e tu já sabe que a força-peso é conservativa, né? Ah, eu posso fazer, Renato. A energia potencial mais a cinética lá no início é igual à energia potencial mais a cinética lá no final, ó. Energia potencial do início, mgh. Energia cinética no início, mv0 ao quadrado sobre 2. E professor, mas aquele alfa não tem nada a ver, né? Energia cinética nem tem direção. Você tem que pegar a velocidade toda, né? Para decompor, não. Ah, tá. Professor, e a energia potencial lá embaixo? Qual é a altura? 0. Não, nem tem, né? Moral da história, energia cinética lá embaixo. Isso, ó. Percebe que a massa cancela? Ele deu as massas, mas ele deu de besta, né? Porque a massa cancela, né? Começa daí, ó. Não interessa a massa. Quando você faz essa conta aqui, ó, passa para um lado, passa para o outro e ajeita, você vai encontrar que a velocidade com que a galera chega lá embaixo, ó, e professor, vai dar o que mesmo, hein? Vai dar V0 ao quadrado mais 2GH, ó. Essa é o quê? Essa é a velocidade com que a bola vai chegar lá embaixo. Ou seja, só depende da altura, de onde ela foi lançada e do V0 que ela tinha no começo. Professor, mas eu olho para essa figura, as 3 bolas foram lançadas da mesma altura. E as 3 foram lançadas com o mesmo V0. Pois então, cara, se é o mesmo H, tá, e se é o mesmo V0, as 3 vão ter a mesma velocidade no final. E é aí que eu tenho certeza que VA igual a VB igual a VC. Ei, mas tu viu que a massa é diferente? Mas a massa cancela. Na conta ali, ó, quando eu faço a conta, a massa cancela. Por isso que na 11, é a letra C, já é uma coisa super manjada, né? Uma questão dessa a gente não perde não, professor. Perde nada. Então na 11, letra C. A 12 fala sobre gravitação. A 12 fala sobre planetas. Ah, tá. O que ele diz aqui, professor? Na 12, ele diz o seguinte, ó. Tem um tal de um planeta Kepler. Esse tal de Kepler tem a mesma massa da Terra. Ah, tá. Temos aqui a Terra. E temos aqui um tal de Kepler. Então, ó, a Terra tem uma massa M, o Kepler tem uma massa M. A Terra, bora dizer que tem um raio R. E esse planeta tem raio o quê, professor? 2 vezes menor, ou seja, R sobre 2. Então vamos pensar o seguinte. A respeito do cálculo da gravidade, do campo gravitacional na superfície do planeta. Professor, o campo gravitacional na superfície de um planeta, G na superfície, né? Parece com aquela formulazinha de campo elétrico, né? Campo elétrico eu me lembro que é tipo assim, KQ, né, professor? Sobre a distância ao quadrado. Pois é. Aqui é parecido, né? É G, Mzão sobre... Aí eu quero, na superfície, a distância fica o raio, né? O raio ao quadrado. Isso aqui calcula a gravidade da superfície de um astro, da Terra, né? Da Lua. Ótimo, isso.
Então vamos comparar a gravidade na superfície do Kepler comparado com a gravidade da superfície da Terra. Renato Brito, eu percebo o seguinte, cara. Vamos supor que a massa da Terra seja m e o raio da Terra seja r. Então isso daqui, professor, vai ser a gravidade na superfície da Terra. Vai, na superfície da Terra, a gravidade é essa. Tá. Professor, a gravidade da superfície do planeta Kepler vai ser o quê? Bom, é o mesmo G, sim. É a mesma massa, sim. Mas o raio, ele não é o mesmo. É não, eu vi. Esse raio, eu tenho que trocar R pelo quê, pessoal? R, eu tenho que trocar por R sobre 2. Todo mundo sabe que esse 2 ao quadrado vira um 4, ó. E ele vai lá para cima, ó. Ah, é mesmo, ó. Portanto, professor, eu percebo que a gravidade nesse planeta Kepler, ela é 4 vezes maior do que a gravidade no planeta Terra. Essa questão vai falar sobre o tempo de queda de um objeto quando você abandona o objeto, ó, em queda livre na Terra ou em queda livre nesse planeta, considerando que você vai abandonar sempre da mesma altura. E qual é a maneira mais rápida de relacionar essa altura aqui com o tempo de queda? H igual ao que mesmo? H igual a GT2 sobre 2, ó. Ei, Mois, se H é GT2 sobre 2, o tempo de queda, professor, vai ser raiz quadrada de 2H sobre G. Esse é o tempo de queda? Ele depende da altura e ele depende da gravidade. O que você percebe? Pessoal, no planeta Kepler, a gravidade não é 4 vezes maior? Imagina que esse G que está dentro da raiz quadruplica. Ah, tá. O G que está dentro da raiz quadrada quadruplicou. O tempo que está aqui fora da raiz vai ficar dividido por quanto? Vai ficar dividido por 2. Ou seja, no planeta Kepler, onde a gravidade é 4 vezes maior, né? Ou seja, a gravidade é mais forte, vai cair mais rápido, né? Por isso que o tempo de queda vai acabar sendo o quê? A metade, né? Ou seja, professor, o tempo de queda no planeta Kepler é a metade do tempo de queda da Terra. Ah, tá. Eu posso dizer que o tempo de queda na Terra é o dobro, então? Pode. O tempo de queda na Terra vai ser o dobro do tempo de queda no planeta Kepler. A questão 12 fala sobre isso. Aí ela vai colocar várias situações. Letra A, né? A gravidade ali é a metade da Terra. Letra B, a gravidade é o dobro, né? E na verdade você viu que a gravidade é 4 vezes maior, de modo que a resposta correta a respeito do tempo de queda é a letra E, ó. O tempo de queda na Terra será o dobro do tempo de queda lá no planeta Kepler, né? Ou seja, na 12 ficaria a letra E mesmo, professor. Isso. Filé, né, Renato? É. A 13, ó. Ela colocou uma criança que tá passando aí com o seu balancinho, né? Pelo ponto mais baixo. Ah, é como se fosse um pêndulo simples, né? Não? É como se fosse um pêndulo simples, né? Passando pelo ponto mais baixo da sua oscilação, né? E aí, ela quer saber o seguinte, nessa hora, quando a criança passa pelo ponto mais baixo, qual é o vetor que melhor representa a aceleração da criança nesse momento? Ora, a aceleração aponta na mesma direção e sentido de quem? Da força resultante, né? A aceleração combina com a força resultante. Ou seja, eu tenho que ver nessa hora quem é a força resultante. Nessa hora, quem deve ser maior, professor? A tração ou o peso? Professor, a prova que a tração é maior do que o peso é que o senhor vai escrever que a força para dentro menos a força para fora é a massa vezes a aceleração centrípeta. Então, com certeza, a tração é maior do que o peso, porque a tração vai ser o peso mais essa outra coisa aqui, ó. A tração é maior do que o peso. Sim, se a tração é maior do que o peso, ao passar lá por baixo, ó, a força resultante então vai ser a tração menos o peso. Ela vai ser para cima. E, portanto,
Portanto, produz uma aceleração para onde? Para cima. Na hora que ela passa lá embaixo, né? Olha, é a velocidade, tudo bem, é para a esquerda, porque a velocidade é tangente, né? Trajetória e tal. Então, ao passar lá por baixo, professor, a aceleração seria para cima, na 13, ó. Letra C, né? Ó. Ah, tá. 13, letra C. Essa é rapidinha. Lá vou eu. O professor não respira, não. Ah, pra que respirar, né? Vamos dar 14. Mamãe, hoje a gente teve uma aula anaeróbica. Por que, minha filha? Ninguém nem respirava. Minha filha, tá vendo? Por isso que tu tá assim, roxinho, né? Pois é, né? Não, esse aqui foi o Jorge que me espancou. Ah, tá. Ele gosta de bater, mamãe. Oi.